As equipes de buscas acabaram de confirmar a 8ª morte após o acidente em Capitólio. Acidente ocorrido ontem, você se lembra, o desabamento dessa pedra que você observou há poucos instantes. E, neste momento, a confirmação da 8ª morte lá em Capitólio. Com isso, nós tínhamos 3 pessoas desaparecidas. O corpo foi encontrado há pouco, chegando a 8 óbitos, e 2 pessoas permanecem desaparecidas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A gente continua também monitorando a situação por lá, lembrando que as buscas foram retomadas na manhã desse domingo, por volta das 5, 6 horas da manhã, já que os trabalhos foram interrompidos à noite, né? Até para a segurança de quem está por lá, dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. E agora a informação de que o 8º corpo foi encontrado nesta manhã de domingo. São 8 mortos e 2 desaparecidos nesse acidente verificado em Capitólio, Minas Gerais, nesse sábado. Ao longo do dia... Exato, ao longo do dia a gente vai continuar, né, Stephanie, trazendo aqui para os nossos telespectadores todos os detalhes e informações em torno dessas buscas. Eu lembro que nós já conversamos, né, Stephanie, anteriormente com o prefeito de Capitólio, também o governador Romeu Zema e todas essas autoridades empenhadas, claro, em fazer as buscas, que é a prioridade máxima nesse momento, e posteriormente, claro, apurar o que levou a esse desabamento dessa rocha, provocando essas 8 mortes e 2 desaparecidos até agora, Stephanie. Inclusive, as autoridades com quem a gente conversou mais cedo, né, Nonato, disseram que existia a possibilidade dessas pessoas desaparecidas estarem debaixo dessas rochas que deslocaram ontem, naquelas fortes imagens que nós vimos ao longo do dia. E essas imagens que a gente está vendo aí agora, Nonato, olha, essas imagens aéreas foram feitas pela nossa equipe lá em Capitólio. O prefeito da cidade de Capitólio confirmou que a região segue interditada, hoje não há a previsão de passeios por ali, então essas embarcações que nós estamos vendo aí, nessas imagens que foram feitas agora há pouco, são das equipes de resgate que continuam trabalhando hoje desde o início da manhã, agora na busca dessas 2 pessoas que seguem desaparecidas depois do deslocamento dessa rocha de mais de 20 metros de altura que desabou ontem aí nessa represa e até o momento deixa 8 pessoas mortas. Ontem o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o tenente Pedro Ayrara, né, disse que as fortes chuvas que têm atingido o estado podem ter relação com esse acidente, alertando inclusive para o risco de outras ocorrências também. Ele dizendo que a água, como ela penetra nas rochas, né, e aí que tem menor resistência à ação da água e do vento, isso pode provocar os deslocamentos. Ontem, inclusive, né, Stephanie, os vídeos que nós mostramos aqui, geralmente você tem um primeiro deslizar de pedras menores, né? E depois é que vem o desabar daquela pedra maior que, infelizmente, acaba pegando essas lanchas. A gente lembra que a área onde ocorreu esse deslizamento é um cânion, você vê aí na imagem já o desabamento principal. Então, esse cânion, ou seja, um vale profundo cercado ali de rochas, formando uma espécie de paredão natural, que é exatamente o que atrai esses turistas a Capitólio. E aí, claro, como a Stephanie destacou, as visitas estão proibidas exatamente para essas buscas. E há até uma expectativa agora de que isso seja evitado a partir do momento em que a gente tem a perspectiva de altos índices de chuva, que foi algo, né, Stephanie, que o próprio governador Romeu Zema há pouco falou com a gente também. Possivelmente os protocolos serão alterados para as visitas a esse cânion. Exatamente, Nonato. O prefeito lá da cidade de Capitólio, Cristiano Silva, confirmou para a gente que esse alerta da Defesa Civil é para trombas d'água, que não tem uma relação desse alerta com o deslocamento de pedras, porque esse, segundo ele, foi um incidente inédito, que ele atribuiu a uma fatalidade. E agora, Nonato, a gente vai ouvir o tenente Pedro Ayrara, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele explicou à CNN que os trabalhos de resgate e operação lá na região em Capitólio podem durar ainda mais alguns dias. Vamos ouvi-lo. É uma operação que, pela característica, a gente deve permanecer durante todo esse final de semana, deve provavelmente, né, invadir a segunda-feira, porque além da recuperação, né, das vítimas, dos corpos eventualmente envolvidos, existe também todo um trabalho de apoio do Corpo de Bombeiros que é feito em relação aos vestígios que vão ser utilizados nas investigações, aos objetos pessoais que precisam ser recuperados, as estruturas das embarcações. Só que a gente não pode precisar esse tempo de duração pelo seguinte, porque como
como a gente teve uma rocha muito grande que se desprendeu e a gente teve o afundamento de 2 embarcações, se houver eventualmente alguma vítima que ela esteja bloqueada por algum pedaço de rocha, por alguma estrutura de embarcação, aí tem que ser feita toda uma operação diferente para a retirada desse corpo. A gente utiliza equipamentos específicos, rompedores de concreto, alargadores, para a gente conseguir fazer essa retirada conforme o protocolo, conforme a diretriz internacional que determina nesses casos. E como lá é um ambiente alagado, dependendo da quantidade de vítimas que podem estar nessa situação e do nível, né, de comprometimento dessas vítimas, a gente pode demorar mais ou menos tempo conforme a situação que a gente encontra. Portanto, aí, infelizmente, confirmada a 8ª morte lá em Capitólio. 2 pessoas seguem desaparecidas. Nós retomaremos esse assunto daqui a pouco aqui na nossa programação.